quando o proprietário, né, traz o imóvel para a empresa, para o corretor, né, para esse corretor administrar, o proprietário lá, o locador, vem e traz o imóvel para você, né, na sua empresa, e você agenda lá esse horário, ou se já foi agendado, você vai com esse proprietário no imóvel e você já vai fazer aquela primeira vistoria juntamente com esse proprietário. Ah, se o proprietário não morar na cidade, então você vai e você vai passar isso tudo por e-mail. Isso. Né? Vai ficar tudo registrado isso. Aí essa primeira vistoria já é justamente para comprovar essa condição de uso. Verificar todos os pontos do imóvel e avaliar se ele está apto à locação. Por quê? Porque se o imóvel não está atendendo o que a lei diz que é as condições de uso, ele não vai poder ser colocado para locação. O primeiro passo tem que fazer a reforma e colocar e adaptar ele para que ele possa atender o que a lei diz. Então, aí você se pergunta, mas todo proprietário, todo locador tem que fazer uma reforma? Não é que o proprietário vai fazer uma reforma. Quando este imóvel, geralmente os imóveis, quando ele é novo, tudo bem, mesmo assim a gente pensa que não tem alguns problemas, né, que nós já tivemos experiência no imóvel novo, que já às vezes dá problema sim, né, parte de vazamento, entra água pela janela, ou então a parte hidráulica, a parte elétrica que não funciona totalmente. É por isso que é feita a vistoria. Isso, né, é por isso que é feita a vistoria, né? Então, assim, o imóvel é de uso lá, já é um imóvel usado, a pessoa trouxe, tá deixando este imóvel com você. Então, aí você vai lá, vai fazer toda essa vistoria, aí vai que o imóvel precisa de uma pintura, por exemplo. Hoje na nossa cidade aí, há 2 semanas, choveu, né? Choveu assim demais, foi uma loucura a chuva. Tanto que, não sei se algumas pessoas... Algumas áreas alagaram, né? Então, assim, geralmente, quando o imóvel, a parte de alvenaria, o imóvel está fechado, se o imóvel está fechado, você vai chegar lá, uma parede daquela onde pega de fachada essa chuva, o que vai acontecer? Geralmente aquela parede vai estar úmida. Então já é uma observação, né? Que nós já temos que ser feito. Porque de repente aquela umidade que está lá naquela parede, você não sabe se já existiu outro tipo de umidade naquela parede, porque o tijolo pode estar úmido por dentro, né? E também, às vezes pode ocorrer que depois dessa chuva, o que acontece? As paredes podem começar a embolar conforme lá se não foi feita uma pintura adequada lá antigamente. Aí o que vai acontecer? Vai descascar, né? Então o corretor, quando ele vai, dependendo da sua região, você tem que ficar bem atento a esses tipos de pintura, né? Aí não é só a pintura em si, também a parte, se for sua casa, a parte de telhado, onde pode haver, não tinha goteira, mas ocorreu uma goteira. Né? Mas também nem toda goteira quer significar que tem telha quebrada também. Porque também não foi só chuva, né, Lúcia? Foi chuva e vento. Porque daí no caso, quando existe muita chuva, existe chuva e vento. Aí acontece, quando eu digo que a telha, nem sempre a telha é quebrada, pode ocorrer, claro, da telha, quebrar uma telha. Vá que alguém andou lá por cima para instalar alguma coisa, né, antes, e tem uma telha trincada, e pode ocorrer. Mas quando ocorre vento com chuva, o que acontece? As telhas têm situações, conforme a inclinação daquele imóvel, a telha vai levantar. E o que ocorre? A chuva entra, né? E a água não dá vazão suficiente, porque dependendo da demanda dessa chuva, né? É muita chuva, aí não vai ter vazão suficiente para essa água sair. Então, nós corretores, nós além de sermos corretores profissionais da área, nós temos que estar ligado nessas situações quando o proprietário traz o imóvel para nós, nesse caso, para a gente poder realmente ter uma locação do imóvel tranquila e segura, né, Gi? Locação de imóveis tranquila e então, segura. Então, são assim, se eu hoje for falar aqui, citar, são vários itens, né, que pode ocorrer dentro disso, como hidráulica,
como elétrica, né? Como essa parte de telhado, de infiltração na parede, como também entupimento. Entupimento também é uma coisa muito séria quando o imóvel já foi usado. Então, por quê? E também um móvel novo. Eu já peguei construção nova que a parte de banheiro, da parte sanitário, não saía água, né? Por quê? Talvez por um incidente, ou talvez até uma sacanagem, a gente nunca sabe, né? A pessoa lá que construiu ou contratou esse profissional ou deixou cair alguma bola de cimento lá dentro e aquilo com o tempo foi somatizando vários restos de outras construções e aquilo entupiu, né? Então pode ocorrer isso. E se esse imóvel foi alugado por outra pessoa anteriormente, também pode ocorrer até mesmo papel higiênico muito acumulado lá, jogado dentro do vaso. Isso vai acumulando e que se o papel não se dissolve legal, ele vai ocorrer esse entupimento. Como também já ocorreu, por experiência minha também, de inquilino sair dentro do imóvel, que eu já tive um imóvel, e quando a gente foi voltar a alugar este imóvel, deu um vazamento, deu um entupimento no vaso sanitário do lavabo, e daí a água voltava tudo, foi um transtorno muito grande para aquela pessoa, né? Quando ele já, no primeiro dia, quando eles foram usar lá essa parte do lavabo, e que tinha um brinquedo de borracha de criança, né? Isso pode acontecer? Claro que pode acontecer, nós estamos no mundo do ser humano, né? Isso tudo pode ocorrer, sim, tranquilamente, né? Só para deixar as coisas mais alinhadas. Isso que a Lúcia está falando é muito pertinente, porque assim, a gente está falando em condições de uso do imóvel. Então, uma coisa que tem que ficar bem clara na mente do corretor é que o que impacta a condição de uso do imóvel? O que impacta a condição de uso do imóvel é realmente essa parte estrutural, né? Toda essa parte hidráulica que a Lúcia falou faz parte da estrutura do imóvel, faz parte daquilo ali que o imóvel tem que estar apto para que aquela pessoa possa viver naquele imóvel. Diferente das coisas que são quase como anexos, não sei se daria para colocar como anexos, mas são coisas que estão no imóvel, mas não fazem parte da estrutura do imóvel. Porque a nossa ideia de falar dessa condição de uso do imóvel é justamente ficar claro isso. O que compete à condição do imóvel de uso e o que não compete. Por exemplo, uma máquina de lavar. Ah, sim. Uma máquina de lavar seria um desses anexos. É um eletrodoméstico que vai estar ali dentro do imóvel, só que ele não faz parte da estrutura do imóvel. Então, assim, nada impede do imóvel ser colocado para locação se aquela máquina de lavar não funciona. Se o imóvel contém lá essa máquina de lavar roupa, ele não faz parte da estrutura em si, para o proprietário. Não impacta na condição de uso do imóvel. Não vai impactar. O nosso foco aqui tem que ser a condição de uso do imóvel. Então, a máquina de lavar, né, nesse exemplo que eu dei, é um simples exemplo para a gente ter nítido a ideia. Isso. Ela não impacta no imóvel atender ou não atender a lei. A lei pede o quê? Que ele esteja em condições de uso. Para quê? Para que aquela família que vai entrar naquele imóvel, ela possa usar todo o imóvel, sim, né? Então aí a gente vai entrar a parte elétrica, que a Lúcia já falou também. Que é a parte estrutural. Que é a parte estrutural. E aí na parte elétrica a gente tem também as lâmpadas, que a Lúcia já falou em outros vídeos que não é considerado lâmpada e chuveiro. Por quê? Justamente porque a lâmpada, ela não impacta nessa condição de uso do imóvel. Ter uma lâmpada no imóvel ou não ter uma lâmpada no imóvel não impacta. Não vai impactar. O que vai impactar é aquele bocal que está ali, se ele está funcionando ou não. Sim. Porque a pessoa pode entrar no imóvel e daí colocar lá, estoura na hora uma lâmpada, né? Então, tá tendo um probleminha lá no negativo e o positivo lá, né? Então, aí sim, isso faz parte da estrutura do imóvel.